Vários feedbacks de clientes que chegaram pra gente e falou, pô, depois que a gente entregou os uniformes pro pessoal, o pessoal começou a chegar mais cedo, o pessoal começou a atrasar menos, aquele funcionário que nunca participava de uma reunião tá querendo trazer ideia, tá chamando para almoçar, tá participando mais. Então, eu fico realmente muito feliz de ver que a nossa peça consegue melhorar o dia das pessoas de uma forma que a gente até então nem concebia, nem imaginava, né? Empresário, você que é brasileiro, é muito provável que você torça para algum time. Se em último caso você não torça para nenhum time, pelo menos de futebol, você pode torcer para um vôlei ou para o basquete. Ou, em último caso, pelo menos para a seleção brasileira. Talvez você não goste muito ou não esteja muito satisfeito. Enfim, eu não acompanho muito futebol, vou ser sincera com você. Mas tem uma coisa bem interessante que os esportes nos ensinam. Você com certeza já reparou que todo mundo, quando está jogando de um determinado time, está usando exatamente o mesmo uniforme, né? Identificado com o nome da pessoa, um número específico, mas é o mesmo uniforme, né? Porque tem uma identidade visual, cada time tem a sua própria identidade visual. E isso, né, não é à toa, porque as pessoas precisam se sentir parte de alguma coisa. Então, aquelas pessoas que estão ali juntas, correndo juntas, jogando juntas, elas se sentem parte daquele time. Elas estão cada uma defendendo o seu time. E aí eu pergunto pra você, a sua equipe tá jogando junto? E quando eu falo isso, você visualmente, a sua equipe tá jogando junto? Você olha pra essa equipe, estão todos ali usando a camisa, literalmente, da sua empresa? Bom, para falar um pouco sobre isso e o quanto isso é importante, a gente está trazendo uma pessoa que vai, digamos assim, abrir sua mente para esse assunto. Então, como você sabe, eu sou Elaine Costa, aqui da MKP Entrevista, CEO da Marketing para Especialistas, e hoje a gente vai entender por que é tão importante você também se preocupar com o uniforme da sua empresa. Porque a gente está recebendo aqui o Jairo Herrera, que ele é da Lina Uniformes, e ele vai trazer exatamente essa mensagem. Porque, além de tudo isso, ele já trabalhou muito tempo com marketing, então ele trouxe essa visão do marketing para o uniforme. Seja muito bem-vindo, Jairo. Oi, Elaine, obrigado. Obrigado por estar aqui com vocês hoje e bora bater papo, bora conversar. Então, eu acho que essa ideia do time de futebol, eu acho que é muito isso, né? Você até dá uns exemplos aqui no off que a gente estava conversando, o quanto as pessoas se sentem valorizadas quando elas recebem um uniforme. Porque mentalmente eu acho que remete a um jogo de futebol, um jogo de qualquer tipo de esporte, porque as pessoas se sentem parte do time. Sim, super, né? Na verdade, até se a gente for remontar um pouco antes disso, né? Se a gente for até pensar nos momentos mais, não vou falar primitivos, né? Mas se for pegar até nos períodos de guerra, nos períodos de quando as comunidades precisavam se juntar para resolver um problema maior, que é o caso de uma competição também, é o caso de um torneio, né? O uniforme é justamente uma ferramenta para a gente poder falar, nós somos unidos, nós somos um grupo, nós estamos nessa mesma sintonia. Então, até se for remontar lá, pega os kilts escoceses, né? Cada padrão xadrez. Cada clã tinha o seu ali, né? Ou um clã é um clã parceiro, ou é um clã rival. Então, o uniforme traz essa coisa de unificar, de criar uma unidade, criar uma sensação de pertencer. E, ao mesmo tempo, também, por que não motivar, engajar, fazer a gente, através dele, se projetar para um objetivo maior, né? E o uniforme está muito ligado com essa coisa bem da base humana mesmo, né? De você se conectar, se identificar, e aí o que mais a gente puder agregar junto disso, o uniforme está aí para poder colaborar, né? É o tal do inconsciente coletivo, né? Exatamente. As coisas que a gente não percebe que a gente... É uma crença que a gente tem, um valor, enfim, algo que a gente tem ali enraizado, Sim. Só que a gente não percebe. Sim, é a sintonia, né? Eu sou o próximo, né? O Brasil é esse país com tanta miscigenação, né? Tantas características físicas, né? Mas é muito normal você, por exemplo, viajar para um outro país e você percebe que você não está na tua localização. Aqui nós temos, qualquer reunião de amigos, a gente vê uma pessoa com uma cor diferente, com uma postura diferente, com um jeito diferente, mas quando você viaja para um outro país, por exemplo, você vê que existe uma característica regional, uma característica étnica, e acho que tem muito a ver também com essa coisa, entre aspas, do uniforme, de você se sentir integrado, você vê que você está num ambiente, você está num contexto, inclusive assim, né? A gente tem uniformes para todas as ocasiões, né? Um uniforme que seja esportivo, ou que seja um uniforme mais social ou mais despojado. Então, acho que está muito ligado com essa coisa de conexão, de integração, né? De
comunicação até, por que não, né, de certa forma, né? O uniforme acaba comunicando, acaba sendo uma forma de você se expressar também. Tanto pensando em quem vê o uniforme com quem está usando, quanto também para quem recebe um uniforme para usar, né? Isso também traz uma carga de informação que também tem impacto direto em quem vai usar, né? Então, também tem esse viés aí para a gente também poder conectar também o uniforme dentro desse universo, né? E me conta, você sempre pensou em trabalhar com uniforme? Na verdade, eu comecei a minha jornada profissional como designer gráfico, né? Então, eu comecei em 1997, comecei bem cedo na área, focado em trabalhar como designer gráfico. Então, durante 13 anos da minha vida, dos meus 16 até os 30 e tantos, eu trabalhei desenvolvendo marca, desenvolvendo identidade corporativa, desenvolvendo projetos gráficos, né? Então, sempre, desde muito cedo, eu fui muito motivado, muito incentivado a desenhar. Meus pais sempre me trouxeram muitas coisas para despertar a criatividade, ou pelo menos nunca me impediram de dar vazão nessa veia um pouco mais criativa, um pouco mais visual. E aí, em 2010, eu acabei saindo do mercado de publicidade e passei a atuar no mercado têxtil. Os meus pais, na época, tinham uma confecção, né? E eu acabei entrando lá na empresa para poder auxiliar de alguma forma, e aí eu acabei migrando para a minha própria empresa. Acabei montando a minha empresa, vamos dizer, depois de uma série de reestruturações que foram feitas, né? E aí, na verdade, assim, né? Encontrei dentro do mundo do uniforme, ou do mundo têxtil, vamos dizer, onde eu conseguisse me encaixar como um criativo. As pessoas sempre me perguntavam, né? Mas como é que você se sente? Porque você saiu de uma coisa onde você era super criativo, tinha vários desafios, tal, um monte de coisas, e hoje você trabalha com uma coisa mais padrão, que é uma roupa, é um uniforme. Aí eu acabei fazendo essa reflexão, né? Antigamente eu vendia ideias, hoje eu vendo, de certa forma, vendo uniformes, mas uniformes que também carregam ideias. Então, acho que ainda sinto o mesmo prazer, ainda sinto os mesmos desafios desde quando eu comecei, só mudou, vamos dizer, a forma que isso se materializa. Mas, basicamente, é isso. Eu venho do mundo de comunicação e do mundo de design, me inseri no universo do têxtil há 13, 14 anos, e aí, justamente, em alguns anos nesse mercado, eu percebi uma certa inquietude da minha parte de dar vazão numa coisa mais criativa, numa coisa um pouco mais visual. E aí também, ao mesmo tempo, os clientes foram demandando maiores desafios, né? Coisas com maior criatividade, até porque alguns deles sabiam do meu histórico já de publicidade. Então, falou, cara, a gente quer que você traga alguma coisa diferente, a gente quer uma camiseta, mas é uma camiseta que tem um desafio além de só vestir. O que você traz pra gente? E aí eu comecei a ganhar espaço para isso, né? Então, foi meio que um troca, né? Um ganha-ganha, vamos dizer. O cliente me deu espaço, ao mesmo tempo também me senti com possibilidade de poder transportar o know-how criativo para o têxtil, e hoje essa mescla, né? Entre potencializar as ideias através do uniforme e, ao mesmo tempo, também ter o conceito do que é viável de se produzir, né? Então, começou dessa forma. Essa foi o início de tudo aí, vamos dizer assim, né? É bem legal que você fala, assim, é legal trazer essa questão do marketing, da publicidade para outras coisas, né? Sim. Por exemplo, a camisa, porque você traz uma outra visão, né? Assim, as empresas pensam muito do uniforme, mas talvez não com esse olhar, né? Com esse olhar do engajamento, Sim. né? Sim. O que eu vejo, assim, é o quanto a cadeia têxtil pode agregar para a comunicação. E eu falo cadeia têxtil, não só na parte lá de tecido, na parte mais técnica, né? Mas na parte de cores, na parte de modelagem, na parte de produto, né? Na verdade, todo mundo veste uma camiseta, todo mundo veste alguma coisa todos os dias. E por que não a gente também se utilizar do que o mercado já nos oferece para comunicar, né? E tem muito disso. Para muitas empresas, um uniforme ou uma vestimenta, ou como alguns estados do país tratam, né, chamam como fardamento, né? É um termo também muito utilizado para designar o uniforme do dia a dia, né? Para muitas empresas isso entra como um custo. Eles encaram isso como um gasto e deixam de priorizar um pouco do conforto ou um pouco da qualidade, pensando em economizar na compra desse material. Mas, ao mesmo tempo, também, quando você entrega para uma empresa uma coisa
que é mais confortável, que tem uma cor compatível com a identidade, ou tem ali algumas coisas que trazem uma performance melhor para quem vai usar, automaticamente isso também reverte para a empresa em benefícios, né? Então, não adianta também, por outro lado, a empresa ter uma ideia super mirabolante, super maravilhosa, que não é viável em termos de produção. Falando de processo industrial, existem algumas limitações, né? Então, a criatividade, ela existe, ela pode ser empregada dentro do processo de produção, mas a gente tem que se atrelar a algumas questões de viabilidade. Tudo que a gente produz, por exemplo, eu penso que eu tenho que produzir daqui 6 meses novamente, ou daqui 1 ano novamente, então não adianta a gente fazer uma peça super difícil de produzir e daqui 1 ano eu vou ter alguma complicação técnica, ou então, de repente, usar algum tipo de material que, por alguma eventualidade, o fornecedor descontinua. Então, esse é o equilíbrio hoje que eu acho que é super importante. Você dá vazão àquilo que a empresa busca como questão criativa para um uniforme, e a gente tem muito disso, mas ao mesmo tempo também eu, como um personagem da parte produtiva, também preciso entender como fazer isso virar realidade sem virar um problema ou para mim ou para o nosso cliente, seja por causa de um custo desnecessário, ou seja por causa de uma questão inviável, né? Então, a ideia é a gente fazer esse casamento entre o que a empresa imagina e o que de fato pode ser feito. Então, é mais ou menos aquele paralelo entre um arquiteto e um engenheiro. E aí a cadeia mais ou menos é como isso, né? Assim, a gente tem o arquiteto que pensa numa coisa extremamente mirabolante, o engenheiro vai fazer os cálculos para ver até que ponto isso é viável, e acho que eu me encaixaria nessa dinâmica como esse cara que vai ver a viabilidade disso. E aí a gente tem todo o pessoal que vai produzir isso de fato, né? Que aí é a mão de obra mesmo, que aí fala, não adianta eu achar que tem que fazer uma dobrinha super delicada, sendo que na hora da mão de obra mesmo isso vai ser um impeditivo, vai ser uma pedra no sapato da produção. Então, esse equilíbrio acho que é fundamental para você poder se destacar no mercado sem isso virar um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Com certeza, tem que sempre saber o que é possível de ser feito, que atenda o cliente. Sim. Né? E que seja replicável, né? Sim. Tem todas essas questões, né? Sim, exatamente. E aí, na verdade, assim, até esses desafios para a gente são muito gostosos, né? Porque algumas questões técnicas, por exemplo, de algumas cores que algumas empresas usam no seu branding, dentro da área têxtil são alguns desafios. Então, as pessoas nem sempre sabem, mas, por exemplo, tonalidades de roxo, tonalidades de vermelho, são cores que, para a indústria química, é muito complexo para você ter um padrão específico. Então, nem sempre todos os fornecedores têm todas as cores que a gente precisa. Uhum. E aí, essa coisa da gente encontrar o parceiro correto, com a qualidade que a gente busca, com a tonalidade que vai fazer sentido para a empresa. Então, é muito gostoso esse desafio diário aí da gente conseguir conectar ideia com realidade, né? E materializar isso aí em uma roupa que as pessoas vão usar no dia a dia e, enfim, fazer parte dessa história, né? Muito bom, muito legal. E você trouxe uma apresentação, né? Então, a gente poderia colocar aqui, você poderia explicar um pouquinho mais sobre a Lina. Claro, conta com a gente, vamos lá. Bom, basicamente, né, o que a gente acabou de falar, né? A gente não vende uniforme de certo modo, né? A ideia é a gente poder vender para os nossos clientes engajamento, poder vender tempo, alto impacto de comunicação, sintonia, motivação. Basicamente, a nossa ideia é poder valorizar as marcas e as pessoas com roupas de qualidade. Simples assim, né? Como até a apresentação que está dizendo, né? Então, essa é a função do que a gente faz. Mais do que ser um abrigo para a pele, né? Uma vestimenta em si, é fazer isso uma forma de comunicar algo mais, né? E aí a gente tem aqui alguns projetos que a gente desenvolveu. Aqui contando um pouco a história, né? Como eu falei, né? A gente comecei em 97 dentro da área de comunicação e design. Em 2010 fiz essa mudança de chave. E aí de lá para cá, 14 anos aí na área têxtil, oferecendo para os clientes aí 27 anos de bagagem, né? Entre a parte de comunicação e essa parte mais têxtil, né? E a ideia é aquilo que eu comentei, né? Sempre trazer um match perfeito entre o branding, ou o que o cliente vê como valor para a comunicação dele, entender, no caso falando da produção, o que é possível, e aí dentro sempre das possibilidades ou necessidades dentro da indústria têxtil, né? E aí alguns projetos que eu acho que é legal comentar,
que a gente tem hoje, né, como alguns alicerces, né, focados hoje no meio corporativo. A gente tem muito do que a gente produz hoje, a gente atende indústria, a gente atende área de gastronomia, área alimentícia, mas o nosso foco principal hoje, até por uma questão de demanda de mercado, é o segmento corporativo. Porque é um segmento que precisa de uma qualidade, precisa se comunicar, tem uma demanda recorrente que a gente entende que faz muito sentido para nós, diante do que a gente tem de know-how, né? Então, um portfólio que a gente tem dentro de várias demandas têxteis, né? A gente tem muito foco hoje na produção de camisa polo, t-shirt clássica, que é a camiseta gola careca, ou que o pessoal chama também como baby look, camisa social, essa que inclusive que está aqui na apresentação é exatamente a mesa que eu estou usando, e também a gente produz uma linha de moletons que vai super de encontro com esse público mais da tecnologia, com essa galera das startups, das fintechs. É uma peça que comunica muito e, ao mesmo tempo, também é muito leve, assim, no sentido de ser uma coisa despojada, é uma coisa que dá muita... O pessoal tem muita vontade de ter um moletom e, com a marca da empresa, então, isso potencializa muito mais, né? Então, um dos cases que a gente sempre apresenta para o pessoal, o material que a gente desenvolveu especificamente para o Chopp Brahma. Através da Ambev, né, a gente teve o desafio que basicamente foi padronizar os uniformes que são usados pelos franqueados do Chopp Brahma. O Chopp Brahma tem uma série de quiosques que tem no aeroporto, um shopping, ou em alguns eventos, né? E cada franqueado produzia seu uniforme com quem quisesse. Então, isso nunca trazia um padrão. Então, um franqueado tinha lá uma camiseta preta com um logo branco, outro franqueado tinha uma camiseta um rosa cereja com um logo torto, com um logo diferente. Então, a Ambev nos forneceu o manual de identidade dessa marca para que a gente pudesse entender as necessidades, as restrições, quais os padrões que a gente tinha que entender dessa marca, para a partir daí a gente poder desenvolver um enxoval de algumas peças, né? E aí eu sempre acabo destacando a camisa polo, porque, vamos dizer, ela abre alas, né? É o primeiro contato que todo cliente acaba tendo com os quiosques, né? E aí que a gente tem uma peça que é fácil de produzir, vamos dizer, entre aspas, né? Ela é simples na produção, mas está dentro desse alinhamento que o pessoal precisa. Então, é uma peça que tem bordados super destacados da marca, né? A gente tem um trabalho com bordado na manga, bordado atrás, e todos esses elementos são elementos do manual de identidade. Então, está conversando diretamente com o que o público vai ter em volta desse uniforme, que é o cardápio, que é o balcão, que é o display, né? Outro material também que eu sempre levo para as apresentações é um moletom da Brahma, que tem esse logo retrô atrás, que para mim é como assim, acho que é uma das peças mais bonitas que a gente já produziu, porque primeiro, é uma marca notória, né? Uma marca que todo mundo acaba tendo algum contato, independente da pessoa consumir ou não o produto. É uma marca que está em muita exposição. E essa versão da marca, em particular, me agrada demais. Então, é uma peça que juntou uma série de coisas, né? Uma peça moderna, despojada como um moletom, mas com essa marca super tradicional. E aqui, em específico, é legal comentar que o desafio era a gente ter os fornecedores de tecido que, por exemplo, o fornecedor que atende a gente com a malha de moletom não é o mesmo que atende com a malha da camisa. Uhum. E a gente teve esse desafio de encontrar tonalidades idênticas em fornecedores diferentes. Então, é o que a gente conhece no mercado como as cores Pantone, né? O Pantone, basicamente, é como se fosse um catálogo de cores e cada cor tem um número registrado lá, como se fosse o CPF de uma cor. Uhum. Então, não adianta eu falar, eu quero uma camiseta verde azulada. E para você, o verde azulado pode ser o azul esverdeado de outro. Então, através do código Pantone, a gente consegue ter um chassis de cor para todas as cores. Então, também é um desafio grande para a gente conseguir encontrar dentro da cadeia têxtil fornecedores que tragam o mesmo tipo de fórmula de cor para a gente poder usar. Então, nesse caso, também isso foi bem assim, desafiador, vamos dizer, né? Um outro cliente também que a gente está atendendo recentemente é a Giropag. A Giropag é uma empresa de meio de pagamento, eles são parceiros do governo em vários estados que viabilizam pagamentos aí de DPVAT, várias coisas que a gente paga, taxas do governo que a gente paga através de um meio digital que pode parcelar, né? Eles têm são uma dessas ferramentas, né? E o desafio foi a gente fazer justamente um uniforme que engajasse o time e, ao mesmo tempo, também comunicando, né? Então, mais uma vez, a Giropag
disponibilizou para a gente todo o seu manual de identidade, para a gente poder entender como ela se comunica, e aí para que a gente pudesse traduzir isso dentro de uma camiseta. E aqui teve um caso legal, que a marca deles, basicamente tem um degradê, né? Deixa eu voltar aqui. Tem um degradê. E na cadeia têxtil, na produção têxtil, o degradê não é uma coisa muito simples da gente poder fazer. É uma coisa que não traz, visualmente, não é uma coisa que a gente dá preferência. Então, junto com o pessoal lá de comunicação, a gente acabou chegando numa outra versão, em mais uma versão de marca para esse tipo de material, né? E a gente chegou nesse desenho, foi o croquis que a gente desenvolveu para o cliente, chegando nesse resultado, que é uma camisa polo com roxo muito próximo do que eles têm lá como padrão, e trazendo aí a marca, né? Atrás também tem um bordado do site, né? Bem bonita. E aí o legal é que a gente fez essa marca, essa camiseta, né? Essa polo super roxa, e agora a gente inclusive entrou agora com mais uma peça complementar num tom um pouco mais claro, para que o funcionário pudesse ter essas alternativas para ele escolher. Ah, hoje eu quero usar uma camiseta mais escura, ou de repente o dia está um pouco mais escuro, ou ele quer usar uma peça um pouquinho mais clara. Enfim, também essa é uma possibilidade, uma alternativa, e ainda assim dentro do que a marca reza como regra, né? Um outro case também que é legal, que eu gosto sempre de comentar, é a Zip. Zip é um cliente que a gente tem muito carinho, a gente já atende já há alguns anos. E é um cliente que é sempre... a Zip é uma fintech, eles têm um meio de pensar, um posicionamento super disruptivo dentro desse universo aí das fintechs. E, basicamente, a Zip proporciona um cartão de crédito para um pequeno comerciante poder usar. E ele tem um vencimento num prazo não igual ao de um banco de 30 dias, mas ele tem um vencimento semanal ou quinzenal, ou seja, de modo geral, vamos supor, eu sou um MEI, eu sou uma confeiteira, por exemplo. Aí você me encomenda um bolo. Eu consigo comprar os ingredientes para fazer o seu bolo nesse crédito, aí te entrego o bolo no final de semana, na segunda-feira eu já consigo pagar a fatura do cartão, e aí eu não fico me enrolando com uma fatura de cartão durante 30 dias, vamos dizer. Interessante. Então, isso traz um empoderamento mesmo para esse pequeno comerciante de conseguir ter crédito no mercado, mas ao mesmo tempo também esse crédito não virar um vilão. Uhum. Então, é uma forma um exemplo muito legal, né? O pedreiro vai para a obra, mas ele sabe que não tem lá X material. Ele pode comprar com cartão, final do dia o dono da obra paga para ele paga o cartão, então todo mundo se beneficia do que a Zip faz, né? E eles têm uma comunicação super inventiva, tem uma comunicação super bacana, e a ideia é fazer uma peça de uniforme que valorize o time. Então, eles têm um engajamento muito forte dentro da equipe, e aí a ideia no começo era fazer umas camisetas que fossem para presentear o pessoal, para dar de presente para o time, né, para os funcionários lá, e essa camiseta virou meio que um uniforme, então ela acabou sendo incorporada na comunicação. Então, quando você vê a Zip nas redes sociais, vê a Zip nos eventos, sempre está usando os uniformes que, na verdade, foram, a princípio, pensados só para ser uma coisa interna, né? Então, é um tipo de projeto que a gente gosta muito de fazer parte, porque a gente tem que encontrar uma forma de traduzir o que eles entendem como valor visual da marca aí, né? Inclusive, agora a gente também está produzindo uma peça de inverno para eles, baseado também numa comunicação interna, e também já está no forno, inclusive, para a gente começar a entregar logo para eles. Outro cliente também que gosto bastante é a 8D Hubify. A 8D Hubify é uma empresa referência hoje em marketing digital, e eles, por serem uma empresa de peso dentro do mercado, dentro do segmento deles, eles participam muito em feiras e eventos. Para eles, assim, é muito importante essa conexão com o público. Eles sempre estão fazendo palestras, sempre estão fazendo workshops, sempre estão participando de eventos com outros parceiros. E eles entenderam que camisetas criativas ajudam eles a se destacar dentro de um evento com tantas outras informações, né? Então, no caso deles, o desafio é realmente se diferenciar, se destacar. Então, esse evento, eles tiveram um evento recente, né? O Summit deles, né? Eles criaram um Summit, e aí a gente teve o desafio de fazer uma camiseta num laranja fluorescente, para que justamente todo mundo que estivesse dentro do evento deles visse quem é a equipe. Então, é uma camiseta que ajuda o time a se motivar, a se engajar, e ao mesmo tempo também ajuda você a se destacar dentro do seu evento, né? E essa dinâmica, na verdade, ela se repete em vários eventos ao longo do ano. Então, tivemos um outro evento também no final do ano passado, onde a camiseta era um amarelo neon. E aí, quando você está num ambiente que é
esses pavilhões de eventos, né? Que são Aham. com luzes um pouco mais escuras, ou tem um monte de stand, não? Você vê uma camiseta amarelo neon que brilha dentro de uma comunicação. Então, e sempre trazendo estampas super contrastantes, estampas bem, né? Vamos dizer, bem contrastantes com o fundo, né? Então, são clientes que... É um cliente que a gente também gosta muito de atender, porque traz desafio, né? E aqui também, no caso, né? Uma camiseta roxa também, né? Sempre com essas coisas, assim, que são diferentes, mas, ao mesmo tempo, também sem inviabilizar, né? Sem ser uma coisa... Por mais que a gente esteja falando de uma cor fluorescente para um tecido, ainda assim o mercado hoje tem essa ferramenta para nos trazer, né? Então, Sim. esse Não, é o muito caso. legal, muito legal. Com certeza chama muita atenção, né? Sim, A cor. E isso que é legal, né? Reflete o que a empresa quer passar, né? sim, sim. Acaba destacando, né? Não, muito legal. São cores bem, assim, são um pouco inusitadas, principalmente o neon. Sim, sim. Mas a gente tem hoje essa possibilidade, né? E as fotos, né? A tela em si, ela não tem a possibilidade, infelizmente, né? Uma imagem, uma foto digital não tem como trazer a sensação que o olho tem quando a gente vê esse material na mão. Ele realmente brilha, né? Então, é bem interessante ver essas possibilidades que hoje a indústria têxtil nos traz. E ainda assim, uma camiseta fresca, uma camiseta leve, uma t-shirt bem assim gostosa de usar. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Banner também é um cliente que a gente atende já há algum tempo. E a Banner tem uma preocupação muito grande com a comunicação. A Banner, basicamente, é uma empresa que vende máquinas. Eles dizem, né? Que é uma empresa que vende máquinas que fabricam máquinas. Aham. Então, você pega lá uma metalúrgica, pega uma indústria... Vou dar um exemplo. Uma indústria que produz talheres. Com certeza, essa indústria, tem máquinas que são comercializadas pela Banner. Então, eles precisam estar muito bem posicionados no mercado, né? Eles não conversam com empresas pequenas, as decisões que os clientes tomam sempre são decisões grandes, complexas, e ao longo do ano eles fazem muitos eventos, fazem muitas coisas de comunicação, inclusive eles têm lá um podcast, participam de feiras, inclusive hoje estão participando da FEIMEC, a gente teve a honra de uniformizar a equipe de novo lá, então mais um ano a gente está participando da feira através dos funcionários, né, através do time. E, basicamente, o desafio é esse, né? Fazer da peça de vestuário também uma ferramenta de comunicação. Aqui é um exemplo, né? Eles têm lá o podcast chamado Infometal. E a gente produziu uma linha de camisetas, uma coleção de camisetas que, pra gente, que não é do universo da ferramentaria, não é do universo das máquinas, eu vejo essa camiseta, por exemplo, não quer dizer muito para mim em termos de conteúdo. Mas quem é do universo entende que isso são termos específicos, são termos técnicos. Fala, nossa, uma camiseta com uma informação extremamente do meu mundo. Então, isso cria uma conexão, né? Então, a camiseta é usada para fazer as comunicações ou para presentear um convidado, né? Vira uma ferramenta extremamente específica do segmento deles, né? Então, é bacana. Outra coisa também que eles fazem, que eu gosto muito, me dá um orgulho grande de atendê-los por isso, eles fazem algumas expedições com os clientes para outros países para visitarem os fabricantes das máquinas. Então, eles foram para o Japão esse ano passado foram para a Coreia, e a gente desenvolve junto com eles uma camiseta que vai ajudar a uniformizar essa expedição. Então, aí junta, né? Essa coisa... Estou identificando quem são os meus clientes nessa expedição, a gente está falando até de uma questão de segurança, uma questão assim de identificar um grupo, mas ao mesmo tempo também falar, eu tô com esse pessoal, e esse pessoal é meu time, é minha família, estamos aqui Legal. uma mesma voz, vamos dizer, né? E aí também a camiseta entra como uma ferramenta para a equipe de venda, né? Então, uma camiseta bonita, uma camiseta alinhada, uma camisa social, no caso, inclusive, igual essa que eu estou usando hoje. Essa camiseta, inclusive, foi do lote que a gente produziu, que eu sempre... Tudo que a gente produz eu acabo usando também para entender, né? Como que é a dinâmica, né? Como que é a performance disso ao longo do tempo, né? Então é isso, assim, basicamente essa é a dinâmica para que a gente gosta de atender para os clientes, né? Isso aqui já falando com relação ao que a gente tem hoje como pedido mínimo, hoje a gente atende pedidos a partir de 50 peças, que é o que a gente vê que entende, faz sentido para a gente comercialmente, mas também para o volume de demanda que os clientes têm hoje, né? Era muito normal a gente atender pedidos, por exemplo, o cliente chegava para a gente e falava, eu quero 30 camisas, 30 camisetas. E a gente
de certa forma, conseguia atender, entregávamos o pedido, aí passava, sei lá, uma semana ou poucos dias. Pô, cara, o pessoal gostou tanto que eu vou precisar de mais 20. Esqueci de presentear o fulano, esqueci de colocar outro cara na lista. Faz mais 20. Então, a gente entendeu que 50 é um número que faz bastante sentido aí para o pessoal, né? Hoje também a gente tem a possibilidade de trabalhar com algodão certificado, né? Que a gente chama de BCI, né? Que é Better Cotton Initiative, né? Que é um selo de qualidade que garante a procedência ou manejo desse algodão. Então, é um algodão que teve ele é rastreável, vamos dizer, né? Então, teve boas práticas, não teve nenhum tipo de trabalho análogo à escravidão, não teve nenhum tipo de agrotóxico, não teve nenhum tipo de malefício para a sociedade e para o meio ambiente. Legal, né? muito bom. É um tipo de coisa que a gente gosta muito de ter acesso e faz muito sentido porque a gente faz e porque os nossos clientes também nos cobram isso, né? Também a gente trabalha com peças que têm fator de proteção ultravioleta, super importante aí para algumas práticas, para algumas atividades. Todas as nossas camisas polos hoje, por exemplo, já tem embarcado já fator de proteção UV de 25+, e alguns outros tecidos também trabalham com fator acima de 50, né? Então, para algumas práticas, como, por exemplo, empresas que têm equipe de campo, empresas de jardinagem, empresas de paisagismo. Sim, fundamental. O pessoal da área de engenharia também, que está sempre na rua, né? Então, assim, é o tipo de coisas que a gente entende que faz sentido ter como base, né? E uma coisa também que é importante dizer, tudo que a gente tem como trabalho de estamparia, né? Tudo feito à base d'água. Então, não tem também solvente no meio ambiente, né? Todas são tintas à base d'água que também passam por um processo ali de manejo também do meio ambiente, né? Então, pra gente são coisas assim que a gente não abre mão, né? E é isso. Resumidamente, a nossa ideia é criar um match perfeito entre time, entre marca e entre investimento do cliente, né? Para que esse investimento que ele faz possa potencializar os resultados aí da empresa dele. Basicamente é isso. Essa é a nossa missão aí. Muito legal, é muito legal a proposta, né? Tem uma coisa que você não comentou, que a gente comentou em off, né? Você falou que você trabalha muito, você tem aquelas opções, por exemplo, para pessoal que é plus size, né? Que tem ou outros desafios e tal. Sim, para mim é muito importante entender essas pessoas dentro do cenário, né? Como eu comentei contigo, hoje eu sou uma pessoa que eu passei por processo de redução de estômago, então vamos dizer que hoje tenho um corpo, entre aspas, vamos dizer, dentro de um padrão normal. Normal, vamos dizer assim, padrão usual, melhor dizendo, né? Mas eu já fui um cara muito maior, já pesei quase 120 quilos durante um período da minha vida, e eu sei a dificuldade que é só de você comprar uma roupa. Então, quando você vai ganhar uma roupa, ou ter que usar uma roupa que vem de uma empresa, que vem de um lugar onde você trabalha, você não tem opção de, eu não gostei, ficou apertado, ficou quente, ou ficou justo, isso é muito complicado. Então, já muito antes disso, inclusive, acontecer, de eu passar por esse procedimento, a gente já fez um investimento muito grande em cima de modelagem. Então, por exemplo, as nossas modelagens de camiseta ou de polo não seguem o padrão básico do mercado, que é um tamanho de 2 centímetros, um pouquinho maior para cada tamanho. A gente já entendeu que existem algumas massas corpóreas que existe um gap, vamos dizer. Então, do tamanho G para o GG, no nosso caso, não é o padrão que o mercado coloca. As minhas camisetas de GG, elas são que o mercado geralmente coloca como XG. E é o padrão que eu entendo como normal. Então, não é um extra, né? Então, a gente entendeu que isso realmente faz muito sentido para o mercado. E quando a gente tem alguma demanda específica, por exemplo, alguém que tem um sobrepeso, ou alguém que tem uma obesidade mórbida, que é normal, ou então uma pessoa que é gestante, ou já aconteceu o caso da gente ter um cliente que tinha funcionário com amputação, teve um braço amputado, e ele precisa receber uma camisa que condiga com o corpo dele, com a estrutura dele, né? E eu costumo sempre dizer, né, que para mim, essas pessoas chegam a ser até mais importantes que o dono da empresa. Porque se uma pessoa que tem uma dificuldade para se vestir recebe uma camiseta que seja pensada para ela, automaticamente todo mundo da cadeia já vai estar sendo contemplado. Então, é até legal você comentar isso, porque a gente já teve vários feedbacks de clientes que chegaram para a gente e falou, pô, depois que a gente entregou os uniformes para o pessoal começou a chegar mais cedo, o pessoal começou a atrasar menos,
aquele funcionário que nunca participava de uma reunião está querendo trazer ideia, está chamando para almoçar, está participando mais. Então, eu fico realmente muito feliz de ver que a nossa peça consegue melhorar o dia das pessoas de uma forma que a gente até então nem concebia, nem imaginava, né? Então é isso, quando você vê que uma pessoa que geralmente não propunha ideia porque ela se sentia retraída, a hora que ela ganha uma peça de roupa que é pensada nela, ela sente a vontade de retribuir, né? Acho que todo mundo, de certo modo, quando recebe um carinho, uma atenção ou uma consideração, seja ela qual for, acho que automaticamente você já se sente, entre aspas, obrigado a retribuir isso de alguma forma, né? Então, o uniforme também acaba sendo um vetor desse tipo de comportamento, né? Então é isso, assim, a nossa missão é essa, facilitar a vida de todo mundo através de um uniforme gostoso, de um uniforme bacana, né? E poder também comunicar através dele. E é muito legal o que você faz. Aí a pergunta que fica assim, é muito específico, né? E aí a gente entende que às vezes é difícil de você explicar o que você faz, se você não tiver tempo para explicar para as pessoas o que você faz, né? Então eu queria entender assim, como é que funciona para você em termos de canais de aquisição de clientes, né? Quais são os melhores canais para você hoje? Olha, por um lado, existe entre aspas, vou dizer, um problema do meu segmento, ou eu enfrento esse desafio, que é me diferenciar. Quando a gente fala assim, camiseta 100% algodão, não é difícil às vezes chegar um possível cliente, uma pessoa que está tendo o primeiro contato com a gente, falar, mas a gente está com um orçamento aqui bem mais barato. E a camiseta também 100% algodão. Então, o mercado que consome nosso tipo de produto nem sempre tem a bagagem técnica. E eu me coloco sempre muito à disposição para poder explicar, contar. Não existe pergunta errada, não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba. Qualquer pergunta que as pessoas queiram me fazer sobre o que a gente faz, eu quero explicar tudo. E aí, falando sobre uma camiseta 100% algodão, por exemplo, o mercado tem hoje várias qualidades de algodão. Assim como a gente compra o papel sulfite para impressora, você tem o papel mais barato, mais fininho, até o papel mais encorpado, o papel mais grosso, o papel que você faz um convite. O ramo têxtil também é a mesma coisa, mesmo com produtos muito básicos, né? Então, primeira coisa, a gente saber se posicionar de uma forma também técnica, né? E o que nos ajuda muito, muito, muito é sempre a questão da indicação. Quantas e quantas vezes você vai num restaurante porque alguém te falou que a experiência foi boa, Sim. porque alguém te falou que foi agradável, porque alguém te falou que o atendimento foi, né, prazeroso. Então, a gente conta muito, muito, muito com uma rede de parceiros, que aí entram amigos, entram parceiros de negócio, entram inclusive clientes. Graças a Deus, muitos dos nossos clientes acabam nos indicando, não é raro a gente receber, peguei seu contato com fulano de tal, da empresa tal, que é um cliente nosso, né, um exemplo. Então, a rede de relacionamentos para nós é essencial. E, especificamente falando do ponto de vista de um empresário do ramo de confecção, do ramo têxtil, dificilmente eu vejo hoje os empresários do ramo têxtil com esse tipo de engajamento, com esse tipo de vontade de estar relacionado com pessoas que não são só do seu meio, né? Então, isso acaba, de certa forma, nos dando uma certa vantagem, porque a gente está onde o cliente quer que a gente esteja. Então, a gente está disponível, a gente vai, conversa, apresenta, mas, basicamente, essa cadeia de indicações, de recomendações, para a gente é essencial, é fundamental. Então, com certeza, assim, participar do BNI para vocês é fundamental também, né? Fundamental, e não só do ponto de vista comercial, né? Eu, como eu falei, né? Sendo um cara do mundo têxtil e sendo já um empresário, sendo já um dono de empresa, a gente já é muito solitário. Hoje eu não tenho um sócio, tenho um time que me ajuda, que são extremamente parceiros, extremamente engajados junto comigo, mas eu não tenho ninguém para chegar às vezes e falar, então, e essa decisão, como que eu faço? O que vocês acham, né? A decisão, no fim das contas, acaba sendo sempre minha, né? E dentro do BNI a gente consegue ter não só esses parceiros que são uma rede que hoje são, no meu caso, são mais de 50 representantes de venda, ajudando a Lina a se destacar no mercado, mas também são especialistas, como vocês aqui hoje, que nos dão a oportunidade de poder evoluir, de poder crescer, de poder conectar. Então, o BNI, para mim, hoje é assim,
primordial. Eu estou completando 7 anos dentro do BNI e é sempre motivo de muita alegria, de muita felicidade. Passamos por um episódio aí de pandemia já há alguns anos, graças a Deus, mas isso, para mim, assim, foi um testemunho de quanto o BNI realmente é um alicerce, é uma base, porque do nada, todos nós no mundo inteiro ficamos sem onde pôr o pé e onde a gente se segurar, e os nossos amigos do BNI, de uma forma assim muito humana e muito carinhosa, para não, né, para eu também não me emocionar aqui, né, e começar a chorar, foram assim extremamente fundamentais para que a gente pudesse manter como grupo a sanidade, a esperança. Então, assim, ter o pessoal por perto ajuda em todos os aspectos, né? Emocional, financeiro, comercial, desafio, a gente tem que estar em sintonia. Então, literalmente, o BNI ajuda você a vestir a camisa, né? Tem todo mundo lá no seu time te ajudando, como você falou no começo, né? Fazendo esse gol aí todo santo dia. Então, para mim, é, assim, essencial. Pela metodologia, pelo companheirismo, né? Pela união, né? Então, para mim, é um exemplo do que seria o mundo ideal, vamos dizer, né? Entre a parte de amizade, a parte estratégica, né? Então, para mim, é uma ferramenta essencial para o meu negócio, como pessoa, como empresário. Eu sou fã de carteirinha, literalmente. Ai, que legal. A gente é suspeito, né? Também. Sim. A gente sabe que faz muita diferença pra gente o teu suporte, né? Ter o apoio, ter o conhecimento, né? Que você tem ali. E quem não conhece, assim, é muito simples, é só você procurar ali no Spotify sobre o podcast do BNI e começar a ouvir algum dos podcasts do Dr. Evan Meisner, né? Sim. Você já começa a ter vários insights ali, você fica curioso, pelo menos curioso para ir numa reunião. Sim. Pelo menos. E o que eu acho mais bonito de tudo, que ao mesmo tempo também que é uma coisa extremamente poderosa, extremamente eficiente, é uma coisa extremamente simples, né? Se a gente for parar para pensar, né? Assim, todos os insights, todas as ferramentas, todos os podcasts, todos os conteúdos são formas claras e objetivas de você fazer coisas simples no seu dia a dia, mas mantendo a regularidade, né? Você tendo protocolo, você tendo organização, né? Ou seja, a gente aprende até como encarar melhor o nosso entorno, como se preparar para poder entender melhor o mundo do outro, para você poder auxiliá-lo de alguma forma. Então, o que me fascina muito é essa coisa, assim, é uma coisa super grandiosa. No nosso caso, o nosso grupo está há 12 anos de vida, 12 anos de existência, numa metodologia que tem já 40 anos aí de produção de resultados, mas são coisas básicas da humanidade, né? Você está disponível, você está interessado, você querer ajudar, que é aquela história, né? Você me ajuda, eu ajudo alguém aqui do meu lado, essa pessoa ajuda outra, e numa hora você também vai receber uma ajuda, se é que eu diretamente já não vou querer te retribuir isso, né? Nem sempre a pessoa consegue fazer essa troca automática, mas como a gente está dentro de um ecossistema, isso naturalmente vai se nutrindo, vai prosperando, né? E de uma forma muito natural, que é mais legal disso, né? E é aquele desafio que todo mundo tem na vida. Todo mundo entra, ou quase todo mundo, né? Infelizmente não é 100% do planeta, mas a maioria de nós frequenta uma escola, aprende, cresce, evolui, aprende a conviver, aprende a desenvolver aptidões. E o BNI, basicamente, essa universidade, vamos dizer, um MBA que a gente tem a oportunidade de frequentar. E eu sou, assim, fã de carteirinha, adoro. Que legal. Então, vou falar para você, então, te desafiar aí a fazer o seu pitch. Não precisa ser em 30 segundos, mas precisa ser olhando para a câmera. Vamos lá. Bom, Jair Herrera, da Lina Uniformes. Nosso objetivo é valorizar marcas e pessoas com uniforme de alta qualidade. A gente é focado em produção de polos, t-shirts, camisas sociais e moletom. E alguns cases que a gente atende hoje estão ligados a algumas multinacionais, algumas empresas da área financeira, algumas startups, algumas fintechs. E o que existe em comum em todos eles é uma real necessidade de alta qualidade, seja na questão técnica ou seja na questão visual. E um know-how que a gente tem é justamente de poder auxiliar os clientes nessa jornada, né? Entender o que eles precisam e ver como viabilizar isso. Então,
nosso foco para o perfil de cliente é justamente empresas que entendam que isso tem um processo, existe todo um processo de produção, de concepção, que a gente está aí para poder ajudar. Então, empresas que fazem muito sentido para a gente hoje, por exemplo, né, empresas que participam de eventos em feiras. A gente sabe que as empresas têm dentro dessas feiras uma estratégia fundamental para a sua dinâmica de comunicação e a gente entende que isso tem um período, tem um processo. E cada vez mais a gente tem ajudado empresas que participam de exposições, convenções com o nosso tipo de produto. Então, se você tiver uma empresa e participa de eventos e precisa de material de alta qualidade, conta com a gente que vai ser um prazer poder auxiliar. Maravilha. E como é que as pessoas te encontram no Instagram, no seu site? A gente está hoje no Instagram como Lina, com Y, né? LYNA, _uniformes. Também temos aí o linauniformes.com.br. E o que mais? Instagram, também estamos no LinkedIn, Lina Uniformes, em quase todas as redes aí. Ainda não estou fazendo dancinha no TikTok, mas em breve também a gente vai estar lá. Mas se você buscar por Lina Uniformes, LYNA, a gente está aí, aparece logo diretamente aí nos buscadores da vida. Maravilha. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. É um assunto muito legal. Eu acho que é muito legal ver essa parte de branding na prática, né? Uhum. Eu acho que o uniforme é muito isso, né? É branding na prática. Você colocar, pelo menos a parte do marketing interno, né? Sim. Você engajar as pessoas através dessa comunicação, como realmente é um time, né? Fazer Exato. todo mundo jogar junto. É isso aí. Agradeço demais pela oportunidade, pelo tempo que a gente está passando aqui. E é muito bom poder falar daquilo que eu faço, daquilo que eu sou feito, né? E estou aqui à disposição para o que vocês precisarem também. E obrigado pelo espaço. Valeu. Maravilha. Bom, e você que acompanha a gente aqui até agora, espero que você tenha gostado, espero ter feito sentido para você. Então segue lá, a Lina Uniformes, né, com Y nas redes sociais, conhece um pouco do trabalho deles. Então você já entendeu, é um trabalho diferenciado para um material com qualidade, para empresas que realmente querem uma comunicação visual ali para as pessoas que trabalham mesmo, para as pessoas se sentirem fazendo parte, né? E um uniforme de qualidade, isso faz muita diferença, porque é uma coisa assim que as pessoas percebem que elas estão recebendo algo que realmente foi feito com carinho, foi feito pensado, e isso gera uma reciprocidade nas pessoas, né? Faz esse efeito das pessoas quererem jogar junto. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha, se inscreve, deixa o seu comentário. E você pode dar sugestões também de outros temas que você gostaria de ver aqui. A gente lê, a gente responde. E eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo. Até lá!